Olá, gente, tudo bem? Você está aqui no canal Outro Livro. Hoje a gente começa uma nova playlist, uma playlist de tradução, né? E a gente vai começar pela Ilíada. Ilíada de Homero, aqui em decassílabos duplos, né? Com a presença do Leonardo Antunes, que está aqui com a gente. Ele faz a tradução, a introdução e as notas aqui no livro. É o livro que saiu pela editora Zouck, de Porto Alegre. Tem 862 páginas e é de 2022. Seja muito bem-vindo, Leonardo. É um prazer recebê-lo nessa nova conversa, nesse novo espaço de conversa aqui do canal Outro Livro. Muito obrigado. Eu que fico honrado de abrir essa sessão de tradução. Muito obrigado mesmo pelo convite. Eu achei muito importante assim começar por um livro clássico, porque o livro que vem na sequência é o Finnegan's Revolta, naquele projeto traduzido por um coletivo, né, que tem à frente a professora Dirce do Amarante. Ela vai conversar com a gente na segunda edição dessa playlist aqui. Ótimo. Leonardo Antunes, gente, para quem não o conhece, ele é de São Paulo, ele é de 83, é poeta, tradutor, professor de língua e literatura grega na URGS. Ele é autor de alguns livros de poesia, Regressos, sai pela Martelo em 2023, Casa dos Poetas, 2021, Ulícidas, que é 2019, João e Maria, Dúplice Coroa de Sonetos Fúnebres, que saiu pela Patuá em 2017, e também é tradutor do Édipo Tirano, do Sófocles, e saiu pela Todavia em 2018, Fragmentos Completos de Anacreonte, que saiu pela 34 em 2022, e atualmente ele se dedica a uma tradução da Odisseia, também em decassílabos duplos, mesma medida que ele usou aqui para a Ilíada. E parece que saiu mais um volume agora, né, Leonardo? Em conjunto com outros tradutores, é isso? Eu vi. Ah, sim, é verdade. A gente fez um. Não vou conseguir alcançar aqui, tem um monte de coisa em cima, mas é um livro com todos os hinos antigos em hexâmetro. Os hinos homéricos, os hinos órficos, os hinos de Calímaco e de Próclo, com os meus colegas da URGS, o Baracá Júnior, o Rafael Brunhara e também com o Pedro Barbieri da USP. A gente, cada um ficou com um conjunto e Uhum, conseguimos completar esse hinário antigo completo. Primeira vez que ele sai em português, assim, com todos os hinos. A gente ficou bem uhum, contente. Saiu pela Madamu recentemente. joia. E em breve teremos também a edição da Odisseia, e parece que tem coisa faltando aqui nessa sua mini bio, agora que eu me dei conta aqui. Tem a tradução do Byron também, né? Tem o Byron que eu fiz com o Bruno Palavro, doutorando aqui na URGS, e com o Pedro Mohalen, que é doutorando na USP. Uhum. Sol dos Insones, uma antologia de poemas do Byron, saiu pela Zucchi, em 2021, eu acho, se não me Acho que engano. é 21, 22. É, Eu tenho também aqui. foi Joia. uma, fiquei bem contente com essa edição também, porque a gente traduziu e ficou de tal forma que é até difícil dizer quem traduziu qual poema, que a gente conseguiu adotar uma voz bastante semelhante. Foi bem interessante a experiência. Sim, sim. Leonardo, vamos falar da Ilíada, então. Vamos. Você abre aí o livro com uma narrativa. Eu achei interessante esse modo, digamos assim, popular que você escolhe para abrir um texto dessa dimensão, né, tal. Apontando ali uma situação nessa narrativa de duas páginas, uma situação na Grécia Antiga, na qual aparece um velho Aedo e ele é convidado, né, a contar ou a inventar uma história de glorificação do poderoso daquele contexto ali. Talvez você esteja dizendo ali que para um texto como esse não importa tanto a história, mas o manejo de fórmulas narrativas, de molduras narrativas, tal. E daí a gente tem a introdução, antes de entrar no poema mesmo, a gente tem a introdução, né, que de início se assemelha a um memorial acadêmico, né? Assim, que também tem um conjunto de fórmulas, né, narrativas para contar o percurso, né, universitário de alguém. E aí você faz o seu percurso até chegar a esta tradução. Eu queria que você explicasse um pouco essas opções mais fabulares do que técnicas
que você escolheu para nos introduzir à sua tradução da Ilíada. Ah, De fato, é uma comunicação mais popular que você busca ali, ou tem uma outra intenção junto? Como é que é isso aí? em parte, sim. Em parte, eu queria fazer um texto que fosse acessível e que fosse prazeroso de ler e que desse as informações que eu acho que são importantes, sem parecer desnecessariamente acadêmico. Mas claro que eu faço isso também sabendo que há outras traduções da Ilíada, outras traduções da Odisseia, com boas introduções, com introduções fortes, né, do ponto de vista acadêmico, e outros, e que também nós já temos em português livros que situam o leitor na leitura desses textos, dão as informações necessárias. Então eu faço essa brincadeira toda nesse lugar, né? No lugar de quem não está chegando como o primeiro a introduzir esse texto para o mercado, para os leitores. Um lugar de quem não precisa tomar para si essas obrigações, eu acho. É muito diferente a experiência que eu estou tendo agora com o meu próximo projeto, que é traduzir a Imperatriz Bizantina Eudócia, que ainda não foi traduzida para português. Na verdade, eu acho que o Carlos Jesus, lá em Portugal, já deve ter terminado a tradução dele, mas ele ainda não a publicou. Mas ele já fez alguns textos introdutórios que saíram em artigo. Mas, enfim, quando eu for publicar esse livro, eu provavelmente vou ter que tomar um cuidado muito maior, porque é um, uma escritora que é praticamente desconhecida, de todos, mesmo os colegas, eu falo, eu estou traduzindo Eudócio, eles falam, que é isso, né? Ninguém sabe o que é, então você tem que tomar mais cuidado, não dá para brincar tanto, para ser tão Uhum, uhum, solto, tão... Então eu fiz isso com o Homero nesse ponto de vista, de quem sabe que tem outras edições com textos muito sérios e muito bons e não precisa ficar tão preocupado, assim. Então eu falei, vou criar uma pequena narrativa para mostrar como funciona assim, um aedo, um rapsodo, né? O cara chega no palácio e ele está com fome, ele é uma espécie de mendigo viajante e ele canta em troca de comida. Então eu quis criar uma cena desse tipo e também mostrar como é que ele inventa essa cena. Ele talvez não conheça quem é esse rei, mas ele ouviu dizer já que esse rei fez algum feito, sei lá, ele matou um javali. Então, ele sabe de 50 jeitos de contar uma história de alguém matar um javali. Ele vai escolher algum jeito do que ele acha que é mais tem mais a ver com aquele local, com aquelas pessoas, e ele vai contar uma história interessante. Então foi isso que eu tentei fazer ali naquela historinha. Não sei se ficou bom, não sei se vou manter na reedição. Acho que foi um pouco ousado demais, talvez eu tire essa parte. Mas na época, quando eu escrevi, eu achei que estava genial, eu fiquei muito feliz. Hoje em dia eu já tenho um pouco de vergonha, assim, meu Deus, o que que eu fiz? Será que eu passei vergonha aqui na frente de todo mundo com esse textinho? Mas enfim, a gente às vezes tem que ousar mesmo, né? Mesmo que for para dizer, não, não foi bom, deixa para lá, mas ninguém tinha feito ainda, alguém tinha que fazer. Eu acho que é aquele ditado do inferno do Blake, né? Se alguma coisa não foi feita ainda, por mais estúpida que ela seja, alguém deveria fazer. uhum, uhum. Sim, sim. E na introdução também, né? Tem um aspecto bem pessoal, né? Você vai no teu percurso ali universitário, os teus estudos, como é que você chegou ao grego, como é que você chegou ao grego antigo, como é que você chegou à Ilíada, as primeiras experiências acadêmicas e eu acho que isso, Leonardo, cria uma intimidade assim com quem está lendo, sabe? E que muitas vezes você está falando aí que tem vergonha, talvez, não sei ainda, mas eu acho que é um tipo de introdução a um texto que vem carregado com tanto peso, né? Não só um peso tradutório, mas um peso de enfrentamento de um livro dessa dimensão mesmo, dessa importância na literatura. É claro que isso, assim, afasta um pouco o leitor essa dificuldade de chegar a esse texto, né? E eu acho que ali você cria uma intimidade, você faz um aperto de mão ali, um carinho, digamos assim, até com quem tá lendo. Eu li nesse sentido, sabe? Tanto aquela pequena fábula quanto o início da sua introdução, principalmente. Eu Ah, achei. que bom. Em parte, essa introdução é a história de uma derrota, porque eu conto como eu comecei a estudar Homero cedo, né, mais de 20 anos atrás. Comecei a estudar Homero em 2002 com o Christian Werner, na iniciação científica. E
O Christian foi muito legal. Eu fui o primeiro orientando dele, ele estava com muito gás, ele me encontrava toda semana. A gente não só ia traduzindo junto, verso a verso, a Ilíada, toda semana ele me passava um artigo, eu lia e discutia com ele, uma coisa assim, super privilegiada que eu, sinceramente, não tive paciência de fazer com os meus alunos, mas ele teve paciência de fazer comigo e Uhum, foi uma experiência formadora muito importante. Mas, ao mesmo tempo, Homero é um negócio vertiginoso, é uma bibliografia que não acaba nunca. E em determinado momento eu olhei para o abismo e me apavorei ali, e desisti daquilo. Falei, não, não vou estudar Homero, porque não tem fim isso aqui. A bibliografia de Homero começa lá com os alexandrinos, ou até antes, se você for olhar Platão e outros, e segue ininterruptamente, comentário em cima de comentário. E você pode passar o resto da vida toda lendo e você não vai chegar nem no século XVIII, sabe? Quem dirá o que veio de lá para cá, que é muitas vezes maior. Então, dá um desespero no vivente, assim, quando ele olha para isso tudo e fala, como é que eu vou dar conta desse negócio? Então, comecei a minha introdução já nesse momento, assim, eu não tenho como dar conta de tudo. Pior, eu acho que eu não tenho nem como fazer igual ou um pouquinho pior do que as outras pessoas que já fizeram esse trabalho, o próprio Christian. Não tenho erudição do Christian, e se eu fizer, vai ficar tosco, eu acho. Se eu tentar fazer alguma coisa do jeito que ele fez, eu não vou dar conta. Pode ser coisa da minha cabeça, mas foi desse lugar que eu parti. Então, eu quero contar essa experiência de tentar começar com Homero na graduação, na iniciação científica, desistir e só retomar isso muito mais tarde e aí conseguir dar conta de escalar esse Everest, que é traduzir o Homero. E foi também uma experiência, essa história também é uma história da minha vida, da minha relação com a academia, da minha dificuldade de trabalhar com artigos, escrever academicamente, e como eu me encontrei na tradução, que é o que eu consigo fazer mais ou menos, pelo menos, não sei se bem, mas com volume. Eu consigo fazer sempre uhum, isso. Então, eu quis contar essa história e aproveitar essa história para falar as coisas que eu acho que são importantes a respeito do texto de Homero, que são aquelas coisas fundamentais que o leitor precisa saber, que é um texto uhum, composto inicialmente de forma oral, tem uma longa tradição na sua composição, indico algumas leituras e explico como é que eu resolvi traduzir isso, né? Mas é essa história assim que eu senti que eu precisava contar, que eu acho que explica muito também do meu processo, de tudo que eu fiz até agora. uhum. Não, fica bem nítido esse vai e vem, no fim das contas, fica bem claro, assim. E você falou aí de escalar o Everest, né? E agora você está na Odisseia. Como é que é como é que você se impõe esse tipo de projeto tão grandioso, assim, e consegue dar conta disso? Claro, deve ter a disciplina aí, um tipo de, você fala ali você se coloca como tendo uma mentalidade prática. Talvez você pudesse falar para a gente um pouco sobre esse desafio de trabalho autoimposto aí de escalar esse Everest. Pois é, foi uma disciplina que eu fui criando com o tempo. Hoje em dia eu acho que eu sou uma pessoa talvez organizada demais, metódica demais, mas eu nunca, nem sempre fui assim, eu era mais largado, mais bagunceiro. Meus pais brigavam muito comigo, falavam que eu era bagunceiro, e as coisas estavam sempre desorganizadas. E o meu pai, ao contrário, é um cara muito, muito metódico, muito disciplinado, do tipo que trabalha de segunda a sábado e se bobear no domingo também. Então eu tive sempre esse exemplo de alguém com uma disciplina muito grande. E nos meus 20 e poucos anos eu não tinha de modo algum essa disciplina. Eu trabalhava um pouquinho e passava o resto do tempo fazendo as coisas que eram do meu interesse. E depois corria atrás do prejuízo, se precisasse ali, passava um mês trabalhando mais intensamente ali no mestrado, no doutorado. No doutorado eu comecei a ter um pouco mais de disciplina, mas foi realmente uma coisa tardia ali, do fim dos 20 e poucos, começando nos 30. E eu tinha sempre aquela impressão assim que a gente tem quando a gente é jovem, a vida é muito longa, depois eu faço as coisas. Agora eu quero me divertir, eu quero fazer as coisas que eu preciso fazer agora. E quando eu cheguei nos 30 caiu a ficha de que a vida não é tão longa assim, eu preciso começar a fazer as coisas que eu acho que eu devia fazer. E logo uma dessas coisas que surgiu na minha cabeça foi eu preciso voltar para o Homero. Mas antes disso, eu peguei o Anacreonte para fazer e fiz de forma mais ou menos sistemática, fazendo um pouquinho por dia, primeiro a tradução, depois os comentários.
E depois os hinos homéricos, que apesar de ter saído agora, é uma coisa que eu fiz quando eu entrei na universidade, ali 2013, 2014, até 2015, eu estava trabalhando com a Anacreonte com os hinos homéricos. Então, eles saíram só recentemente, mas são de um percurso anterior, ali do início da minha entrada como professor. E os hinos homéricos, para você ter uma ideia, eu fazia assim, no máximo 5 versos por dia, eu traduzia. E eu achava cansativo, achava bastante. E não é, né? 5 versos por dia não é essas coisas. Uhum. Aí depois veio o Édipo também, não fazia muito mais do que isso. Eu levei um ano para fazer o Édipo. É um texto de 1.400, eu acho, 1.400 versos, coisa assim. Quer dizer, um ritmo de trabalho ainda lento. E quando eu cheguei no Homero, eu falei, tá, depois que eu terminei o Édipo, que foi, e os hinos homéricos, Anacreonte, eu falei, acho que eu consigo pegar alguma coisa maior, finalmente. Acho que eu tenho agora a maturidade para tentar algo maior. E quando eu olhei o texto, eu falei, bom, a não ser que eu queira ficar o resto da vida e correr o risco de não terminar, eu vou ter que fazer um cálculo aqui do quanto dá para fazer, quanto eu preciso fazer. E eu fiz o cálculo de que eu tinha que fazer por volta de 20 versos por dia, de segunda a sexta, né, 5 vezes por semana, dá 100 versos por semana, 400 versos por mês. Se eu trabalhar 10 meses por ano, vai dar 4.000 versos no ano. Se eu multiplicar isso por 3,5, um pouquinho mais que 3,5, eu vou terminar a Ilíada em 3 anos e meio, a Odisseia em 3 anos. E foi exatamente isso que eu fiz. A Ilíada eu levei 3 anos e meio, a Odisseia eu levei 3 anos. E trabalhando assim, todo dia eu vou fazer 20 versos, não importa o que acontecer, eu vou fazer esses 20 versos. Eu trabalhei no ônibus, trabalhei de madrugada, trabalhei durante reunião, eu fiz de tudo, mas cumpri essa meta. Às vezes não dava no dia, mas no fim de semana eu como se diz, compensava para conseguir chegar e cumprir esse número. Senão a coisa ia se estender demais. E o meu principal receio, na verdade, era que se eu demorasse muito tempo, quando eu chegasse no fim, eu ia olhar para o começo e já ia achar que não estava bom, ia querer refazer, porque a gente vai amadurecendo e vai mudando a nossa sensibilidade. Então eu achei que o melhor era fazer o mais rápido que eu pudesse para tentar dar coesão à coisa. Por mais que não fique tão bom, daqui 10 anos eu olho para trás e falo, poxa, não ficou legal, mas pelo menos é um retrato assim do que eu sou hoje, do que eu posso fazer hoje. Eu achei que fazer isso de forma mais ou menos rápida, né? Não é tão rápido assim. Eu sei que o Trajano Vieira, por exemplo, traduziu a Ilíada, acho que foi em um ano, coisa assim, traduziu uma velocidade muito, muito mais rápida do que eu fiz. Então, dá para fazer mais rápido do que isso, eu só não conseguiria. Não tenho essa, Uhum. essa vitalidade, essa resistência, eu me canso. Mas foi com esse pensamento que eu fiz, principalmente. E eu vejo agora, quando eu terminei recentemente a Odisseia, né, no mês passado, quer dizer, nesse mês agora, julho, e eu terminei a Odisseia, revisei, fiz uma primeira leitura, e voltei para a Ilíada e fiz mais uma nova revisão da Ilíada. E a minha percepção é de que a Odisseia ficou melhor. E eu tive que mudar bastante coisa na Ilíada agora, e acho que ainda preciso mexer mais nela. Uhum. Porque, Uhum. enfim, eu comecei a Ilíada em 2018, né? E a gente vai mudando, vai se aprimorando, vai ganhando treino, ganhando prática. Então, acho que foi acertado, assim, fazer rápido, fazer de forma mais coisa possível. É, eu acho que funcionou, porque primeira vez que eu leio o texto integral. Não tinha Poxa, lido o texto integral ainda. Aí eu peguei para cotejar um pouco, né, com essa outra que eu tenho aqui com a tradução Rodrigo. do Odorico, né, que tem todas as notas, né, do Sálvio ali, né, verso a verso, tal, mas a necessidade dessas notas verso a verso já indica que alguma coisa acontece na fluidez para o leitor contemporâneo, né? E o seu texto eu consegui que ele fluísse assim, que eu fluísse através dele, né, também, de uma forma muito clara, assim, muito tranquila, assim, eu diria, né? Bom, Eu queria te pedir para comparar, assim, situar, não comparar, mas situar a sua tradução em relação a essas outras traduções feitas no Brasil, né? A gente tem, por exemplo, uma corrente dita criativa, né, que é essa do Haroldo de Campos e o modo como ele vê a tradução do Odorico Mendes, né? A gente tem as traduções em prosa, a gente tem
Talvez você pudesse situar um pouco a sua tradução, assim, como é que você, onde você investiu mais na diferença, por exemplo, né? Foi no plano lexical, foi na Uhum. melopeia, foi na clareza da narrativa. Dá para gente, assim, um pouco que tipo Claro, de história da tradução da Ilíada a gente tem no Brasil e como é que a sua se insere? perfeito. Eu gosto muito dessa pergunta e para mim eu não tenho problema nenhum de respondê-la. Inclusive, hoje de manhã eu estava pensando que ia ser uma delícia se alguém traduzisse logo a Ilíada de novo para eu poder ler a Ilíada de novo. Então, para mim, quanto mais tradução tiver da Ilíada, da Odisseia, melhor. Eu acho que é que nem fazer um remake de filme que a gente ama, sabe? Você já assistiu todos que tem, mas se sair mais um, você vai assistir. Você pode até falar, poxa, aquele outro era melhor, que eu gosto mais, né? Mas você quer sempre mais e mais e mais, você é fã da coisa. E, de fato, a primeira tradução, tanto da Ilíada quanto da Odisseia em português, a primeira tradução completa é a do Odorico Mendes. Em Portugal ainda não tinha nenhuma quando ele fez a dele ali no século XIX, na segunda metade do século XIX. Ele fez primeiro a Eneida, a Eneida brasileira ele chamou, que foi também uma das motivações de eu colocar a Ilíada de Homero em decassílabos duplos. Eu falei, vou dar um título diferente, que nem o Odorico fez, a Eneida brasileira. Ele queria marcar que era a primeira Eneida traduzida no Brasil. Uhum, E ele conta que quando ele terminou de fazer a Eneida, a irmã dele falou: Bom, agora ou você começa a fazer poesia de autoria sua, ou você vai traduzir Homero, não tem outra coisa para você fazer, né? E aí ele falou que, como ele não tinha nada que ele quisesse dizer de voz própria, ele resolveu traduzir Homero. E é assim que ele começa a fazer o projeto dele com o Homero. E, enfim, ele é o primeiro a fazer essa tradução. Não tinha nenhuma tradução completa em português, nem em Portugal. E a tradução dele é recebida de forma mista, provavelmente mais negativamente do que positivamente. O Silvio Romero e o Antônio Cândido têm palavras muito duras uhum, na história uhum. da literatura brasileira dos dois. Mas tem também, eu não me lembro de cabeça o nome das pessoas que foram na época favoráveis e viram algo interessante e bom ali. Mas de modo geral as pessoas diziam é mais fácil aprender grego e ler o grego do que ler o Odorico. Uhum. Essa mais ou menos era o consenso da época, apesar de um ou outro defensor. E aí no século XX começam a surgir as traduções em prosa. Eu já li algumas delas, não inteiras, porque não me interessa muito as traduções em prosa. São boas, são em geral mais ou menos corretas, assim como as de verso, não tem grandes problemas, mas não me interessam, assim, não me instigam, não acho empolgante ler Homero em prosa. Então, delas eu não posso falar, porque sinceramente não me interesso por elas. E o segundo a traduzir em verso é o Carlos Alberto Nunes, ali por volta da metade do século XX, né? E ele também traduziu a Eneida, traduziu a Ilíada e traduziu a Odisseia. Ele faz a tradução dele usando uma espécie de exâmetro que ele não ele inventa, porque já existia algumas outras tentativas de fazer esse tipo de exâmetro datílico em português, mas acho que é o primeiro trabalho de peso que realmente fica conhecido, assim, de tentativa de verso em exâmetro datílico vernáculo, né? O que o grego diz, meni naei dethea pele iadeu Aquileus, ele vai dizer, canta minha cólera, ó deusa funesta de Aquiles pelida, né? Ele tenta reproduzir mais ou menos o ritmo do grego em português, só que de forma mais monótona. O grego se permite trocar um dátilo por um espondeu, né? Que nem pé, lé e adel, né? Duas sílabas longas na sequência, em vez de fazer pam, 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 faz pam, pam. Então fica mais monótono em português, mas fica parecido, é interessante. Eu gosto muito da tradução dele, foi a primeira que eu li, então eu tenho um carinho especial assim, pelo do Nunes. O Odorico, em comparação, tinha traduzido em decassílabos, né? Só que o Odorico tinha uma noção de poesia muito parecida com a ideia do Pound, e é por isso também que o Haroldo vai gostar do Odorico, nessa ideia de que poesia tem a ver com dizer o máximo possível com o mínimo possível. Ele,
em- em- o projeto do Odorico era provar que o português podia ser tão analítico, tão complexo quanto o latim e o grego. Então ele faz um monte de inversão, ele cria neologismos, juntando palavras, né? Para aurora de dedos róseos, ele inventa D de rósea, aurora, né? Para mostrar que o Uhum, português uhum, também consegue fazer essas coisas. Então, e ele elimina repetições, elimina um monte de coisa para dar conta de um verso que é desse tamanho em grego, ele faz assim em português e ainda consegue usar menos versos que o grego, e ele se orgulhava disso. Fiz uma Ilíada que tem menos versos do que o uhum, grego, diz tudo que o grego diz com menos. uhum, Para isso, para ele isso era uma vantagem. Já o Nunes não, o Nunes tenta manter as fórmulas de Homero, mantém as repetições, traduz com isoestiquia, né? O mesmo número de versos que tem em grego tem na tradução do Nunes, traduzindo ali coisa por coisa. Depois disso, o próximo já são o Haroldo e o Donaldo Schuller, os dois mais ou menos na mesma escola assim de criação, como você falou, né, tradução criativa, transcriação, cada um a uhum, seu modo, claro, bem diferentes. A tradução do Haroldo também tem isostiquia, né? Ele usa o mesmo número de versos que no grego, mas ele escolhe fazer com dodecassílabo, com versos de 12 sílabas, que também requer um certo resumo ali, né? Ele acaba tendo que deixar bastante coisa de fora, elimina muitas repetições e fórmulas também, ele vai mudar as fórmulas bastante para poder dar conta desse verso que é muito maior em grego num verso menor em português. Mas é belíssima a tradução do Haroldo. Um, eu gosto muito da tradução dele. Foi a segunda que eu li. Também tenho um carinho especial por ela. uhum, Acho que ele tem escolhas e momentos realmente fantásticos ali na tradução dele. O Schuller era uma tradução. Ele fez só a Odisseia, né? O Haroldo fez só a Ilíada. Ele estava trabalhando na Odisseia quando ele morreu. O Marcelo Tapia chegou a fazer um volume pequenininho, assim, com os excertos dos cantos que o Haroldo estava fazendo antes de morrer, mas ele não completou. E o Schuller fez só a Odisseia, o Donald Schuller, professor emérito aqui da URGS. A tradução dele é bastante ousada, ele tenta fazer um... Ele parte do princípio de que Homero era poesia oral e tenta fazer uma poesia usando, às vezes, uma linguagem meio chula, meio baixa, misturando assim os registros. Ele faz umas coisas meio ousadas. Ele traduziu também o Finnegan's Wake, né? sim, E, então ele chegou no Homero com essa cabeça, assim, com essa cabeça de traduzir Joyce e faz umas coisas bem malucas. Mas ao mesmo tempo ele também tem soluções bem interessantes para desafios às vezes que os outros tradutores deixam de lado. Eu só notei isso traduzindo a Odisseia. Eu cheguei num ponto lá da Odisseia em que a Penélope está falando sobre os sonhos e diz que os sonhos vêm de duas portas diferentes e ela faz uma espécie de trocadilho sobre essas portas e sobre esses sonhos serem verdadeiros da porta que é de marfim e da outra porta que eu não me lembro do que é agora. E ela usa uma semelhança entre essas palavras em grego para dizer que um é verdadeiro e o outro é falso, dependendo de qual porta veio o sonho. E todos os outros tradutores não conseguiram reproduzir ou não notaram que tinha um trocadilho ali, mas o Donaldo notou e tentou reproduzir de alguma forma. Ou seja, ele também estava com um olhar muito atento para essas coisas e fazendo soluções interessantes. Ainda que ele acaba sendo lembrado mais pelas traduções muito ousadas, assim como Afrodite, a deusa com fogo no rabo, e coisas desse tipo que ele faz. Mas ele também tem soluções bem bacanas. Depois deles dois, vem o português, o Frederico Lourenço, que traduziu as duas em verso livre. A primeira em verso livre nessa lista. Ah, desculpa, do Donaldo é em verso livre também, né? O Frederico Lourenço saiu pela Penguin aqui no Brasil e provavelmente é a que é mais vendida, é a que as pessoas mais conhecem. É uma tradução boa, muito legível. Enfim, as pessoas leem e gostam. Acho que isso diz muito, né? Está fazendo o Homero ser lido e as pessoas estão conseguindo apreciar isso. uhum, Uh, ele também é bastante atento ao texto, não do ponto de vista criativo, ainda que ele diga que é uma tradução criativa, é uma tradução bastante comportada dele, mas voltada assim para ser clara. E tem algumas coisas estranhas assim da diferença de Portugal e Brasil.
as palavras aladas ele chama de palavras apetrechadas de asas, alguma coisa assim, eu não me lembro muito bem. Uma coisa que para ele soa super bonita, ele ainda usa como Aham, exemplo de como a tradução dele é poética e para a gente soa horrível, mas enfim, aham, diferenças de sensibilidade entre falantes de uma mesma língua em locais diferentes. Mas de modo geral a tradução dele é bastante pé no chão, foco na clareza, em ser compreensível e levar o leitor adiante da forma mais clara possível. E depois as traduções do Trajano Vieira e do Christian são as últimas antes da minha. O Christian também traduziu em verso livre, com uma preocupação muito maior em fórmulas e com fazer soluções criativas para os epítetos. Ele mantém sempre as mesmas traduções para os mesmos epítetos. Então, uma tradução muito focada em manter uma coesão nas relações semânticas entre os termos. Uh, uma tradução também muito preocupada com a tradução dos nomes. Quando o nome tem algum sentido, ele traduz esse nome. Nomes que são de personagens, às vezes, né? Mas cujo nome é um nome formular, um nome criado para aquele personagem com um sentido que explica quem ele é. Muitas vezes ele traduz esses nomes. Mas o Christian, como eu disse, é um grande erudito, e a tradução dele é mais preocupada, de todas essas, eu acho, em se adequar com as leituras mais atuais e com as leituras mais complexas de Homero que a gente tem hoje. Ele é muito atento também à posição das palavras no verso, os locais de ênfase e manter, às vezes, as estranhezas que tem no grego, manter a ordem das palavras, às vezes, também quando isso é enfático. E também uma tradução boa de ler, as pessoas leem com prazer, não tem grandes dificuldades, eu acho. E a tradução do Trajano uh, saiu, acho que saiu até antes do Christian, na verdade, a Odisseia dele. Saiu as duas pela 34, né? A do Trajano também é em dodecassílabos, assim como a do Haroldo, né? E até causou espanto quando o Trajano eventualmente fez a Ilíada dele, que as pessoas acharam que ele nem ia fazer, porque o Haroldo tinha feito e o Trajano tinha acompanhado de perto, né, a tradução do Haroldo, ensinado o grego para ele, ajudado ele a traduzir, discutido muitas das soluções com o Haroldo. Mas ele fez uma Odisseia, que eu até resenhei na época, eu acho uma ótima tradução, muito ousada, muito interessante. Tem momentos esquisitos também, porque o Trajano é muito ousado, mas de modo geral ele tem um ouvido magnífico para poesia, a tradução dele tem uma fluência rítmica, né, muito bonita, soluções muito interessantes. E a Ilíada dele eu não li inteira, mas eu li pedaços, ouvi ele declamar a Ilíada dele, e provavelmente está mais bonita ainda que a Odisseia. Acho que ele teve uma mudança assim no jeito dele de traduzir de lá para cá. Ele foi ficando um pouco mais pé no chão assim com os tipos de soluções. Ele usava as palavras de forma muito livre. Ele pegava uma palavra e via as acepções dela. Parece que é assim que ele funcionava. Não que ele realmente faça desse jeito, mas parece que ele pegava a palavra no dicionário, via todas as acepções, e se a última delas fosse aquele que servia para ele, ele usava, por mais que a primeira seja de um negócio esdrúxulo, que é a primeira que as pessoas vão pensar, ele vai usar lá, porque a última funciona, e causava muitas vezes estranhamento nas pessoas, né? Mas parece que com o tempo ele foi abandonando isso ou se aprimorando de outras formas. As traduções dele têm ficado cada vez mais bonitas e menos esquisitas, assim. Essa é, claro, minha opinião extremamente pessoal. Mas, então, essas são as traduções que completas, né? Estou falando só das completas. Mas a tradução que, talvez a que mais a quem eu mais deva de todas essas, do ponto de vista de tradução, seja do André Malta, que não concluiu a Ilíada e a Odisseia. Ele traduziu, salvo engano, 4 da Ilíada e 8 da Odisseia, 4 cantos da Ilíada e 8 cantos da Odisseia. Se não me engano, é isso. Para a Ilíada, para a tese de doutorado dele, e a Odisseia agora, não sei se foi para livre docência, acho que sim. eu tenho, Leonardo, eu tenho dele aqui esse último canto aqui, né? Esse é do Esse é mestrado. da dissertação dele. Isso, esse é do mestrado. Aí É. para o doutorado ele traduziu mais 3. Uhum, O livro dele do doutorado é A Selvagem Perdição, que é uma uhum, tese de leitura da Ilíada. E a da Odisseia se chama A Astúcia de Ninguém.
A Odisseia está disponível para baixar em PDF gratuitamente no academia.edu dele. A Ilíada saiu essa tese sobre a Ilíada saiu pela Odisseus. Uhum. Não sei se tem para vender por aí, acho que sim. E o André, nas traduções dele, ele traduz cada hexâmetro por duas redondilhas. Ele pega o verso grego que tem uma articulação natural em dois, o verso é dividido por uma cesura, e cada parte do verso ele traduz por uma redondilha maior, um verso de 7 sílabas em português. E foi essa a solução, essa lógica que eu adotei também. Eu vou traduzir por dois versos, só que eu usei um verso um pouquinho maior, porque eu achei que ia me dar mais espaço para trabalhar e conseguir resolver as coisas sem me apertar muito, sem ficar fazendo muitas inversões, usar de muitas. Às vezes a gente tem soluções que são pequenas, mas que são difíceis de entender, que são complexas, ou que usam palavras pouco conhecidas. Eu queria evitar isso, eu queria fazer uma tradução que fosse clara, que soasse bem e que respeitasse as fórmulas ao máximo possível, as repetições, né? Uh, usando essa articulação do verso. Então, traduzir por dois decassílabos. Porque o decassílabo também é o verso mais comum da nossa época, né? É o verso de Camões, enfim, é o verso que a gente associa mais à poesia elevada, à poesia épica. Eu achei que funcionava bem, apesar de que a redondilha também é uma escolha interessante, né? Porque é o verso dos nossos repentistas, é um verso da oralidade, então acho que o André foi muito acertado também em fazer essa escolha. Só que o André tentou fazer manter essas fórmulas do verso grego de maneira total. Sempre que tinha uma fórmula, ele ia traduzir daquela maneira. E conforme fosse repetindo, ele vai manter sempre a mesma solução para aquela mesma fórmula. Só que são poemas, a Ilíada tem 15 mil versos, a Odisseia tem 12 mil. E os dois poemas têm repetições de fórmulas entre si. Então, quanto mais você vai traduzindo, mais você vai se dando conta de que certas coisas são formulares. E aí você tem que voltar e, putz, esse aqui eu tinha traduzido daquele jeito, eu não tinha notado que é uma fórmula, agora apareceu de novo. Aí você tem Uhum. que ver se aquela solução que você tinha adotado naquele contexto funciona para o próximo contexto, para o outro, para o outro, para o outro. Às vezes você tem 20, 30 ocasiões para uma mesma forma. Você vai usar uma solução só que vai se encaixar em todas. E o grego é uma língua declinada, é fácil de você alterar a declinação da fórmula para se adaptar ao contexto, né? Para esse sintagma ser um sujeito, um objeto, um complemento nominal. O português é um pouquinho mais difícil, né? Você tem que colocar uma preposição, às vezes isso vai quebrar o seu verso. Tanto mais se você está trabalhando só com 7 sílabas, não tem tanto espaço para você Uhum. mexer nisso. Então, quanto mais o André foi traduzindo, ele foi ficando mais e mais difícil, né? Até o ponto que ele falou, não, ele me disse, quando eu não tiver mais que viver, eu traduzo. Ele falou, por enquanto eu tenho que fazer um monte de coisa, não dá para traduzir, porque realmente é uma demanda muito grande, o tipo de solução que ele adotou. Eu tentei fazer uma coisa assim mediana, vou manter o máximo que eu posso, mas se não dá, eu não vou perder o sono com isso, vou seguir em frente. Porque, justamente porque eu vi que tentar manter todas as fórmulas ia ser praticamente impossível. Então eu tento manter 90, 95%, alguma coisa assim, suficiente para o leitor reconhecer que o texto é formular, que ele se repete, uh, os epítetos dos heróis ali, eu vou tentar manter sempre os mesmos o máximo possível, coisas desse tipo. Mas, enfim, acho que são essas mais ou menos as traduções, espero ter feito jus às qualidades de todas elas. Eu acho que, como eu disse de início, eu gosto de todas, eu espero que saiam novas traduções. Hoje de manhã estava pensando, ia ser maravilhoso se alguém traduzisse a Ilíada e a Odisseia em oitava rima. A Marquesa de Alorna começou a fazer esse trabalho no século XVIII, XIX, não me lembro, e traduzir com o mesmo esquema rímico do Camões, né? E fica lindíssimo. Alguém tem que fazer isso um dia ainda, e eu vou ler com muito prazer. Então, eu gosto de todas, acho que todas têm seu valor, e todas são interessantes. E acho que o leitor também pode chegar nelas e passar de uma para outra, quem for um leitor que se interessa mesmo por isso. De repente vai começar com a tradução do Frederico Lourenço ou do Christian, que são traduções que recebem bem o leitor,
e aí vão passar depois para, talvez para do Carlos Alberto Nunes, depois para do Haroldo, e eventualmente ler a do Odorico, depois que já tiver completamente familiarizado com o texto. Eu tentei ler a do Odorico quando eu estava no primeiro, segundo ano da faculdade e não consegui. Sim, Eu tinha um documento com o vocabulário que eu estava escrevendo ali da Eneida, eu estava no segundo canto e o documento já tinha 20 páginas. Não ia para frente, eu tinha o tempo todo aqui no dicionário. Mas depois que você já conhece a história, e você vai ganhando também vocabulário com o tempo, é, ir para o Odorico é uma outra experiência. E aí você consegue apreciar aquilo e ver a maluquice que ele está fazendo, quão bonito é também. Então acho que todas têm o seu momento, todas têm o seu leitor e o seu lugar. sim, com certeza. Eu só acho que tanto a do Odorico quanto a do Haroldo, elas, de certo modo, para quem as cultua, tudo bem, mas em geral, para quem está chegando na primeira vez a esse texto, são opções, assim, claro que a do Odorico é muito, né, marcada no século XIX ali, mas que afasta o leitor, né? Por exemplo, o uso das palavras compostas no Haroldo, né? Eu acho que complica para que a prosa, que a narrativa que está ali na Ilíada flua. Eu acho que esse modo mais alongado dos decassílabos duplos que você usa permite que essa prosa tenha um andamento um pouco melhor, no fim das contas. É, É, você que vê, tipo... Diga, o, pois não. sem dúvida, como primeira opção, eu acho que é muito difícil, mas mesmo a do Nunes, uma colega minha, a Magali, ela, colega do português, ela fez um grupo de extensão de leitura de Homero para ler com os alunos dela e ela pegou a do Nunes para ler porque a gente recomendou. Eu recomendei, eu acho. E um dia eu fui lá que ela pediu, Leonardo, vem ajudar a gente, tá muito difícil de ler esse negócio. E eu Uhum, fui e vendo os alunos lerem, e eu vi que eles estavam com muita dificuldade mesmo, assim, de compreender frase por frase, sabe? Tava muito pesado de ler o texto. E a do Nunes nem é tão difícil, né? Não é o Odorico. E já estava difícil. Então, eu acho que sim, eu acho que todas as traduções são interessantes e as pessoas podem, de repente, começar com, ou mesmo com uma tradução em prosa, né? Ou começar com a do Lourenço, enfim. E, eventualmente, conhecer as outras que também são bonitas. a Divina Comédia eu comecei em prosa, por exemplo. Depois é Olha que só. fui. Mas eu tinha ali, sei lá, 20 anos. Aí acho que Sim. ajudou naquele momento ali, né? Para sacar a narrativa, no fim das contas, né? Você falou do Trajano, ele está nesse livro aqui também do Haroldo, né? Ah, sim. Esse E daí são trechos da Ilíada, né? é só Quanto do dois. segundo canto, né? O canto 2. E tem ali, inclusive, você citou há pouco o Pound, tem uma passagem ali com o Pound dizendo que para o inglês a Ilíada seria intraduzível. É, É, são essas declarações bombásticas, né? sim, As sim, pessoas gostam. é um texto que permite, né, isso, né? Afinal de contas, está na boca de todo mundo, né? É, talvez você pudesse falar um pouco, Leonardo, sobre algo que você já faz ali na introdução, né? Que você coloca as características gerais do texto homérico, você já falou da oralidade, desse aspecto da força, da violência, até que você não falou muito disso ainda, mas talvez pudesse falar um pouco disso também. Mas de ser um texto que tem uma compreensão mítica do mundo, no fim das contas, né? E é claro que essa compreensão mítica, ela é complexa, né? Porque ela envolve uma complementariedade, né? De, de humanos e de deuses, né? O, o André Malta, ele fala, né? O Monte Olimpo, afinal de contas, está fincado na Terra, né? Então, existe esse aspecto. Mas como é que você buscou, na tua tradução, que esses mitos, que esses ritos, que esse senso de equilíbrio divino, no fim das contas, que esse texto religioso, né? Como é que isso pudesse chegar ao leitor de hoje, no fim das contas, né? Que foi essa mediação de algo que é tão esotérico, no fim das contas, né? A linguagem de Homero é uma linguagem que é uma linguagem oral, com repetições, com fórmulas,
mas não é uma linguagem coloquial, é uma linguagem elevada e é uma linguagem literária, né? Uma linguagem que não foi falada em nenhum momento histórico. Numa comparação meio tosca, a gente poderia pensar no Guimarães Rosa, no que ele faz ali no Grandes Sertões. Mas com a diferença de que o Guimarães fez isso sozinho e a gente está falando de um texto que foi composto por gerações de cantores. Então, a gente tem, dentro dessa linguagem homérica, fósseis linguísticos muito antigos, lá de séculos antes, e também linguagem mais contemporânea que vai surgindo, né? Várias camadas lexicais diferentes se sobrepondo ali, usos, terminações verbais variadas, assim, as mais variadas terminações verbais, uh, e, e terminações morfológicas também, das declinações, muitas opções de declinação, justamente porque é um texto que foi composto durante muito tempo. Então, um texto elevado, né, numa linguagem coloquial. E pensando nisso, eu achei que era importante manter, por exemplo, o uso do tu e do vós, né? Uma linguagem que a gente considera uma linguagem literária, uma linguagem elevada que ninguém fala hoje, é claro. Alguns colegas reclamaram, falando, poxa, você vai fazer uma tradução nova, você está perdendo a oportunidade de mudar para um você, vocês, né? Mas eu achei que, por um lado, não tinha essa linguagem elevada que eu achei que era importante manter, e por outro lado, como o professor Torrano fala, o tu e o vós são uma tecnologia linguística muito eficaz de marcação de pessoa, né? Para você usar um você, vocês, você confunde a segunda com a terceira pessoa, que te dá um problemão num texto que tem um monte de referentes. Você está falando de várias pessoas ao mesmo tempo, numa passagem, de dois guerreiros que estão lutando, e o ele e o você, por exemplo, ficam confusos, né? Uhum. E, enfim, então o tu e o vós têm essa facilidade também no verso de você marcar bem qual é a pessoa, e isso é econômico, né, quando você está criando versos com uma medida fixa. Aí, entrando diretamente no que você perguntou sobre se é um texto com um peso religioso, também pensei bastante no que eu tive de aulas com o professor Torrano, e muito motivado pelo livro dele, O Sentido de Zeus. Muitas vezes eu traduzo o nos Dios, né, o intelecto, a mente de Zeus. Eu muitas vezes traduzo como sentido de Zeus, como uma brincadeira, assim, apontando para o livro dele, para esse sentido mítico do mundo. Um, de acordo com essa leitura, tudo que acontece faz parte, é mediado por essa mente de Zeus, né, nos Dios. E às vezes também eu traduzo Daimon por Numi, também muito influenciado pelo professor Torrano. Daimon é uma divindade não especificada. Às vezes se traduz por espírito, nesse sentido de alguma influência sobre-humana naquele momento. Mas basicamente quer dizer alguma divindade que as pessoas daquele contexto não sabem qual é, né? Muitas vezes, quando alguém não sabe o que foi que aconteceu, diz foi o Deus, ou foi o Numi, ou foi Zeus, né? Apontam esses causadores, são os causadores, os culpados clássicos, assim, quando o ser humano Uhum. não sabe quem é o culpado por uma ação. Mas é uma questão difícil mesmo, porque, por exemplo, a partir de Daimon, que essa divindade, Numi não especificado, existe uma forma de tratamento que é daimonios, que mais para frente na língua, originalmente significa luminoso, né? Você que está cheio de nume, que tá protegido pelo Deus, ou está agindo com um Deus junto com você, alguma coisa por aí. E também a forma eudaimon, que é alguém de bom nume, né? E que eventualmente essas coisas na língua grega vão perder um pouco desse teor religioso forte e vão ter uma sensação assim muito mais chã. Eudaimon, que é alguém de bom nome, vai significar simplesmente feliz. E daimonios, alguém que está cheio de nume, né? Diga assim, luminoso, muitas vezes você vai ver traduzido por, em inglês, gentleman, né? Ou alguma coisa assim, sir, sabe? Um pronome de tratamento, assim. Sim, sim. E Zeus chama a Hera em um momento de daimonia,
Odisseu, quando ele está falando com os soldados, ele interpela dizendo daimonios, né? Em inglês eles vão traduzir alguma coisa assim, my good sir, né? Algo por aí. Mas que também tem um peso religioso. E como decidir isso, onde colocar isso, onde não colocar, porque fica esquisito às vezes, dependendo de como você vai fazer. Na Ilíada eu traduzi por homem de Deus, né? Quando o Odisseu está passando e dando bronca nas pessoas. Homem de Deus, não faça isso. Tentei recentemente agora trocar tudo por luminoso, mas achei que ficou esquisito. Luminoso, blá blá blá, e depois pega e dá umas porradas no cara com o cetro. Eu achei que Uhum, ficava estranho. Então eu tive que adotar, nesse caso, por exemplo, uma solução dupla. Zeus chama ela de luminosa, mas Odisseu chama os soldados de homem de Deus e dá neles. Já a Penélope e Odisseu na Odisseia, eu acho que eu coloquei ele se tratando por luminoso, luminosa, porque eu achei que ali não ficava esquisito. Mas é isso, às vezes você tem que dosar a coisa e às vezes tem que ir caso a caso e você não vai conseguir adotar aquela solução única que vai funcionar para todos e vai te deixar feliz. Você vai ter que adotar uma postura assim cuidadosa e ir de caso a caso pensando como resolver. Mas eu já perdi muito sono por causa dessas coisas. sim, sim, porque tem esse aspecto elevado todo no texto, né? Mas tem momentos de xingamentos, tem os momentos mais satíricos, né? Mais até um pouco cômicos acontecem em alguma outra passagem, não é o predominante, mas o, o Haroldo mesmo fala, olha, a maioria evitou falar olhos de cadela. Eu até fui ver, você falou olhos de cão Uhum. na tua tradução, né? Esse rebaixamento que acontece em alguns momentos ali também. Então, acho que conciliar tudo isso deve ter sido bem complicado, porque tem um aspecto moral da história também, no fim das contas, né? Do poema, né? Sim, muito moralizante, assim. Como é que você A lidou com Helena, esse aspecto didático-moral, no fim das contas? ahn, no caso específico desse do Quinópides, né, olho de cão, eu tentei manter ali a imagem, né? Às vezes a gente é sempre uma dificuldade, né? Você mantém a imagem ou você interpreta a imagem? Porque às vezes você Aham, mantém a imagem e a imagem no imaginário significa uma coisa e em outro imaginário significa outra, né? Ou você adapta a imagem para uma imagem que na nossa cultura tem um significado semelhante àquele que você está entendendo que é o do caso, né? Também foi caso a caso, Ricardo, assim, às vezes a gente consegue manter a imagem, às vezes você não consegue manter a imagem, porque aham. a imagem soa esquisito pra gente, às vezes você troca por uma que, essa imagem aqui vai funcionar melhor pra gente. É muito, por exemplo, a tradução de coração, é um exemplo, assim. O grego tem 5, 6 palavras para coração e órgãos do ventre que tem um sentido que para a gente é coração. Por exemplo, phren, que é o diafragma, para eles é a sede também dos pensamentos. E aí você vai traduzir isso como? Você vai traduzir por coração? Diafragma não dá para traduzir, né? Porque ninguém vai entender o que está Sim. acontecendo. Então tem esses problemas. Aí você tem o timós, que às vezes se traduz por ânimo, mas às vezes também se traduz por coração. Aí você tem quer, que é realmente o coração. E às vezes você tem versos, assim, 2, 3 versos juntos com 3, 4 palavras para coração, que a gente traduz por coração, e o que você faz nessa hora? Tem bastante problemas. Isso também no plano de vista moralizante, como você falou. E aí você está lidando com conceitos diferentes de moralidade. No século XX, na metade do século XX, teve uma discussão grande na antropologia, né, sobre culturas da vergonha e culturas da culpa. E eles achavam que a nossa civilização cristã é uma civilização da culpa e a civilização grega era uma civilização da vergonha. No fim das contas, esse debate evoluiu e as pessoas concluíram que os heróis homéricos também sentem culpa, mostraram isso. Mas, sem dúvida, para eles o peso da vergonha é maior do que para a gente é o peso da culpa. Então, o herói homérico está o tempo inteiro muito preocupado em não passar vergonha e não ser motivo de vergonha para os outros. E só que isso é feito a partir de conceitos que funcionam de forma diferente.
do nosso. Assim. Eles têm um conceito chamado aidós, que seria algo como pudor, uh, esse pudor, essa faculdade de você, essa característica de você não passar, tenha respeito, tenha vergonha, né? Mas, aí tá o problema, né? A palavra vergonha pra gente tem um sentido duplo, né? Você não quer passar vergonha e você tem vergonha de fazer alguma coisa. São conotações diferentes, né? Você não quer estar numa situação embaraçosa e você tem pudor de fazer algo. Então é mais com esse pudor, Uhum. não fazer algo porque isso vai ser vergonhoso para você. Então, na hora de traduzir isso, dá um nó, às vezes, na coisa. E como é que você vai fazer? Você vai adaptar, não vai adaptar? É bastante difícil. De novo, é caso a caso, tentando criar uma coisa coesa, né? Acho que esse que para mim, isso é o mais importante. Você vai adotando critérios e colocando eles mais ou menos num patamar de importância e tentando fazer com que todas as coisas funcionem num todo mais ou menos harmônico, né? Dentro dessas prioridades que você está tomando. Bom, eu vou escolher como verso fixo, isso é um critério, né? Eu quero que soe, que seja claro, isso é um outro critério. Vou manter as formas, isso é outro critério. Eu vou traduzir os nomes sempre dessa forma aqui, que é vernaculizando desse jeito e não daquele outro. Tem várias formas possíveis de você vernaculizar os nomes, né? Pode traduzir Agamenon ou Agamenão, tudo isso vão virando critérios. Às vezes você tem que quebrar esses critérios. Poxa, eu não vou conseguir traduzir esse nome aqui para paroxítona como deveria ser. Eu vou colocar uma paroxítona. Paciência, né? Então, você tem que colocar as coisas realmente colocá-las em ordem de importância, porque eventualmente você vai ter que quebrar as regras que você mesmo se impõe. E aí é melhor você quebrar as regras que você julga menos importantes do que as que você julga mais importantes, né? Então é mais ou menos nesse sentido, assim, que eu fui Uhum. traduzindo. O verso tem decassílabas, eu não quebrei nunca. A linguagem elevada espero não ter quebrado. As fórmulas são um critério um pouco menor. Eu quebro essa regra, né? Quero manter as fórmulas, mas se eu precisar não manter uma fórmula para deixar o verso claro, eu vou manter. Então são esses dois critérios estão ali lutando entre si, né? Eu quero manter a fórmula, mas eu quero manter a clareza. Nesse contexto, a fórmula é mais importante ou é a clareza? Às vezes a fórmula ganha, né? Às vezes, poxa, eu vou manter essa fórmula porque fazer essa fórmula repetir aqui e repetir lá no outro contexto vai fazer com que esse personagem seja visto lado a lado com aquele outro onde essa fórmula aparece, né? Então, às vezes, um critério tem um peso maior do que outro dentro de uma passagem, né? Uhum. Uhum. Não sei se O, consegui responder. não, eu acho que você mais que respondeu. Os epítetos, por exemplo, né? Acho que você é bem suave nesse sentido, bem, você dá um tratamento bem suave, não fica aquela coisa assim impostada no fim das contas, né? Flui com o verso em si, com a narrativa que tá sendo contada ali. Eu acho que você é bem feliz. Leonardo, tem uma coisa, né, que é uma leitura ideológica que se faz hoje desses textos clássicos, né, dos textos clássicos ocidentais, né? Como é que você vê esse tipo de leitura, né, que quer ou rever, inverter o sentido das narrativas, como essa da Ilíada, por exemplo, ou fazer a crítica, né, que começa lá no meio do século XX, né, comparando a estrutura de violência e de força num texto como a Ilíada com os totalitarismos, como um culto a esse tipo de lugar social da violência, né? Como é que você vê essa? E hoje, principalmente, né, que a gente tem um movimento de descolonização que vai muito puxando para o lado não ocidental. Como é que você vê esse momento, talvez? É um momento difícil para as clássicas, eu vou te dizer, Ricardo, porque a gente apanha dos dois lados. A gente tá lidando com um objeto de pesquisa que é fundamental para a nossa cultura, mas que também está ali marcado como uma linha que nos liga diretamente com aspectos que a gente não gosta da nossa sociedade, né? O machismo, o patriarcalismo,
a misoginia, um monte de violência, tudo isso a gente consegue traçar uma linha que vem lá da antiguidade para a gente, né? Então, por um lado, é um objeto que você vai ser criticado por estar trabalhando com ele. Por outro lado, a gente está trabalhando com ele e não está glorificando ele. Então, você vai ser também criticado pelo lado mais maluco que quer salvar a civilização ocidental por não ser fascista o suficiente. Então, você não é nem progressista o suficiente, nem fascista o suficiente por estar trabalhando com esse texto. A gente acaba apanhando das duas partes. Às vezes dá problema, mas de modo geral, na vida assim cotidiana, até hoje, ainda bem, não tive muitos problemas com alunos. Assim, as pessoas que vêm para estudar são pessoas inteligentes e pessoas que querem se informar, querem entender as coisas e, e vão fazer as críticas devidas e estão entendendo que a gente está estudando isso pela sua importância histórica e não porque a gente quer salvar a civilização ocidental, como é o caso dessas pessoas meio malucas, né? Mas é sempre uma situação difícil. E a gente já viu casos no exterior, né, que contam uma história diferente. Teve uma escola que tentou cancelar o Homero, né, tirou o Homero do currículo escolar, porque era uma coisa ruim para as crianças. Então, é, sinceramente, eu fico cansado, assim, dá um cansaço, uma preguiça. Você passa a sua vida toda estudando um negócio e você sabe a importância que ele tem, e aí vem alguém com Uhum. uma opinião dessa. Você não tem nem sabe por onde começar a contar a coisa, explicar, né? Mas eu acho que, de modo geral, por sorte, as pessoas são inteligentes e são curiosas e estão com a intenção correta, assim, na hora de estudar isso. Até hoje não tive grandes problemas, por sorte. Pois é, porque mesmo as releituras, né, decoloniais da Ilíada, por exemplo, no fundo a homenageiam, né, no fim das contas, né? Mas tem um tem um outro aspecto aí, mudando um pouco de assunto, e eu acho que já meio fechando a nossa conversa aqui, Leonardo, que é o aspecto da inclusão da tradução no sistema literário brasileiro. A gente sabe que, por exemplo, a escola do Antônio Cândido, né, e muitas outras escolas nacionalistas, né, não pensaram esse lugar da tradução dentro do sistema literário brasileiro. Você acha que hoje existe uma mudança em relação a isso? A tradução, ela parece como mais valorizada hoje? Talvez a gente seja hoje, menos provinciano em relação aos textos estrangeiros? Como é que você vê esse aspecto da inclusão da tradução no sistema literário brasileiro? E outras inclusões, como a recepção mesmo de textos estrangeiros em própria língua portuguesa. Hoje, por exemplo, se tenta incluir a recepção brasileira aos textos literários africanos escritos em português nesse grande macrosistema literário, né, que inclusive se torna transnacional. Como é que você vê o lugar da tradução nessa discussão aí? Eu acho esse um assunto muito fascinante. Não tenho muito domínio sobre ele. Tenho uma colega, a Karina Lucena, que estuda História da Tradução aqui na URGS, e tem um livro muito bacana, cujo título eu talvez não me lembre de cabeça. Acho que é Tradução em Constelação. Deixa eu olhar rapidinho aqui para poder fazer o merchandise do livro da Aham, colega direitinho. sim, Leituras em Constelação. É um livro sei. muito interessante dela sobre tradução, história da tradução. Ela vai falar de Borges e de outros tradutores locais aqui, de como eles atuaram de forma a pensar a tradução como parte do sistema literário e pensaram muito em quais obras eu vou traduzir, porque eu quero incluir essa obra para ter um determinado efeito aqui dentro do meu sistema literário, para Aham, valorizar esse tipo de coisa, sempre, muitas vezes pensando na sua obra particular, né? Quero trazer esse autor para o meu sistema literário porque ele vai ajudar o público a entender a minha própria obra também, né? Então, acho que esse é um debate muito interessante. Uh, assim, o que eu poderia dizer sobre isso, como total leigo no assunto, é que hoje a gente tem um sistema literário, assim como outros sistemas de arte, é uma coisa muito nichada, né? Tem muitos nichos e tem nicho para tudo. Acho que mais do que
acho que não dá para a gente também ficar muito contente como as coisas são, falar, hoje tem espaço para Homero, né? Hoje tem espaço para isso, tem espaço para aquilo, porque na verdade tem um pouquinho de espaço para cada coisa e na verdade não, no cenário macro mesmo a coisa não anda tanto. Assim, você vai olhar os best-sellers na Amazon, é um monte de livro erótico esquisito lá, Hum, coisas muito bizarras. Com alguma outra exceção de coisas interessantes, é sempre coisas muito esquisitas. Então, do ponto de vista macro da massa mesmo, as pessoas estão lendo coisas estranhas, e estão muito longe do que a gente considera boa literatura. Mas, ao mesmo tempo, existe nicho para tudo, e talvez seja o melhor possível, né? O melhor cenário possível. Não sei se dá para ficar melhor do que isso, pelo menos não no momento atual. Eu acho que hoje tem um espaço grande para as clássicas, tem muita gente interessada, e acho que as traduções são protagonistas nesse sentido, porque as pessoas não sabem grego nem latim, né? A gente leu, a primeira vez que eu li Ilíada e Odisseia foi em português, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta também foram em português, né? Só depois que eu fui ler em grego. Então, não tem como não pensar nas traduções hoje. E o pessoal lá na USP também tem feito um trabalho muito bonito, liderado principalmente pela professora Adriana da Silva Duarte, de contar a história da tradução dos clássicos no Brasil. Um trabalho que ainda não foi feito e que é muito, muito legal, muito bonito. E acho que é isso, né? A gente tem que pensar na tradução nesse papel. E do ponto de vista individual, é isso que eu estava falando do início, né, do Borges, selecionando que textos traduzir. Acho que tem um pouco isso também, né? Eu traduzo Homero porque eu acho que é o que me toca e é o que eu acho que também me faz ser um poeta melhor e faz com uhum. que e também traz um espelho para alguma coisa da minha poesia em que eu tento imitá-lo. Então, alguma coisa por aí, eu acho. Não sei se responde bem, Tá Ricardo. bom. Maravilha. Leonardo, quero te agradecer, então, foi uma conversa, assim, muito esclarecedora. A gente poderia falar de mais coisas ainda, né? Mas deixo aqui então a recomendação. Vou deixar o link depois para as pessoas adquirirem o livro, Ilíada de Homero em decassílabos duplos, que é uma opção tradutória do Leonardo pioneira, inovadora, talvez. Não há outra tradução então em decassílabos duplos, né? Não, antes da minha, acho que não, que eu saiba, Ah, não. Mas depois da minha, algumas pessoas estão fazendo também. olha Estou só, tá criando escola já. influenciando também, criando escola. Joia. Obrigado então por assistirem, a quem esteve aqui conosco, e voltamos no mês que vem com mais uma discussão sobre tradução aqui no canal Outro Livro. Obrigado, um abraço e até Tchau, lá. Ricardo. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Até mais.